Flávio Bolsonaro teve uma reunião com o pessoal do PP, do União Brasil, né, com pessoas ali de um QG que está cuidando dessa campanha dele, e eles analisaram o dado de uma pesquisa interna. Então a gente fala que essa pesquisa é uma pesquisa real ali, uma pesquisa que é para doer, a verdade está ali, não é essas pesquisas que às vezes fazem a pergunta que você quer ouvir, né? E a pesquisa mostra que o Flávio Bolsonaro já conseguiu os votos de quem vota no pai, no Jair Bolsonaro. Então esses votos ele já atraiu, então já foram transferidos. Já foram transferidos, é algo que a família considerou então uma decisão acertada do Jair de indicar o Flávio, porque muito rapidamente, né, ele conseguiu atrair esses votos. E tem um grupo de eleitores que é 12%, eu estou trazendo essas informações com exclusividade aqui, eu nem coloquei na minha coluna ainda, que tem um grupo de 12% de eleitores que esses estão indecisos. Então, claro, o Lula aparece na frente, o Flávio já tem esse eleitorado do pai, que é um eleitorado considerável, então todo mundo vai buscar o voto desses 12%, que as pesquisas captaram ali, que são 2 pontos principalmente que essa turma está querendo ouvir na campanha e comparar, porque vai ser a comparação do governo Lula com o governo do Jair Bolsonaro. O Flávio vai incorporar isso, né, apesar de ser a sua primeira disputa para a presidência da República, que é a segurança pública, que é um tema que a direita domina, e também o preço dos alimentos. Aí ninguém está falando de inflação, é o custo mesmo, quando você vai no mercado, quanto é que você deixa ali no carrinho do mercado, que toda vez, todo mundo que vai no supermercado sabe que se você encher uma sacolinha, você já gastou R$1.000. É isso. Né? É um negócio impressionante. Então isso é algo que pega muito nesse público que está indeciso para definir as eleições. Então, a eleição não vai ser um passeio para o Lula, como os petistas estão vendendo, segundo essa pesquisa que esse núcleo da campanha do Flávio, da pré-campanha, né, do Flávio, teve. Vai ser uma eleição cabeça a cabeça, como eles dizem, e o que vai definir vai ser a forma como os marqueteiros vão apresentar os seus candidatos para responder a essas demandas que esse eleitor dessa faixa que está indeciso vai estar buscando, né, essas respostas. Então eles vão tentar fazer uma maquiagem no Flávio para que o Flávio não seja um candidato tão radical, e o Flávio ele não tem essa postura que o Eduardo tem, que o Carlos tem, né, ele tem um outro posicionamento, né, na forma de falar. Então não vai ser tão trabalhoso assim para a área do marketing amenizar o tom do Flávio, e vamos ver como é que o Lula vai se comportar. O Lula vai nas pesquisas, o Lula tem falado em ambientes muito controlados, como a gente já tem colocado, sempre. E agora deu de ler as nominatas, né? Ele não estão deixando mais o Lula falar livre, leve e solto. Toda vez que falou, né? Desde que falou nos últimos 4 anos sem ler, falou bobagem. Sim. Então, lembra, né, mais recentemente ele defendeu os traficantes e disse que os usuários de droga, como é que ele falou? Que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Isso. Essa foi a última pérola do Lula. Depois disso, dão um papelzinho para ele ler, mas como é que ele vai fazer num debate, numa campanha, né? Vai precisar falar. Então a gente já sabe que a saúde do Lula vai muito bem até agora. A esquerda está explorando lá uma foto do Lula de sunga na praia. E já fizeram até arte, né? Já mudaram, colocaram os músculos ali, né? No Lula, que aquilo lá nada mais, nada menos é para mostrar que o presidente está bem, tem saúde para disputar uma eleição presidencial. Então, por enquanto, a gente tem o quê? Uma comparação de corpos, né? Vão ter que botar o Flávio Bolsonaro também de sunguinha. Mas o Flávio já deu uma emagrecida pra aí gente também, ver, né, como é que estão os dois corpos. A gente não vota nos corpos de ninguém. É uma palhaçada isso, né? A esquerda, eu vi lá o vereador, que se diz o vereador mais votado no Brasil, que se diz, porque eu não parei para olhar, o Rousseff, lá de Minas Gerais. Como é que ele chama? O sobrinho lá da Dilma Rousseff, lá em Minas. Sim. Socorro, produção, que minha memória hoje está horrorosa. É muito nome. O sobrinho da Dilma, lá de BH. O Rousseff, Ele colocou lá a foto, né, do Lula e botou um post dizendo pro Flávio, né, vem para cima, Flávio, sei lá. Não é o papel, né, de alguém que é uma liderança política que tem espaço nas redes sociais para discutir a política com seriedade. Pedro Rousseff. Para discutir a política com seriedade. Ele deveria usar esse espaço para isso, para mostrar a importância deste ano eleitoral e não para ficar colocando foto do Lula de sunga e chamando o Flávio Bolsonaro para isso, porque o Lula está bem, muito bem, obrigado. Na verdade, vi que não está bem, mas não está tão bem quanto a foto mostrava, porque na verdade a foto foi montada, foi tratada. Imagine se fosse a foto do Flávio tratada, já tinha lá
o Supremo Tribunal Federal mandando ele se explicar, né? Com Olha, relação a isso. Aproveitando, porque você usou o gancho muito bem, porque saiu pesquisa Genial Quest agora há pouco, que divulgou a nova pesquisa sobre os novos números sobre a aprovação do governo. A gente vai conferir, tem a arte no telão, vamos de novo aqui para a arte no telão, produção, vamos ver. Vamos lá. Tá aí, ó, Flávio Bolsonaro cresce, foi o que a Andresa disse também, cresce nessa disputa e Lula mantém a liderança. Muito do que foi da pesquisa passada. O presidente Lula se mantinha e Flávio Bolsonaro crescendo um pouco mais. Então a pesquisa foi divulgada hoje e mostra Lula seguindo em vantagem em relação ao pré-candidato Flávio Bolsonaro, enquanto o senador vai se consolidando como candidato da direita. Essa é a principal parte, né, sim, Neila? Sim. Porque assim que o Lula está na frente, ele é o presidente da República, claro, ele conseguiu melhorar, né, a avaliação do seu governo depois da história do tarifaço, mas a informação principal aí é que o Flávio Bolsonaro não era uma candidatura frágil, né, como se especulou, né, quando ele lançou o nome dele. Exatamente. O Palácio do Planalto comemorou quando... Exatamente, bem lembrado. O Palácio do Planalto comemorou quando se lançou não era o nome Tarcísio, de Flávio Bolsonaro como candidato da direita. É verdade. Bom, Lula lidera com 36% das intenções de voto e Flávio em segundo lugar com 23%. Depois a gente segue aqui com os outros números. Eu queria colocar aqui os dados de rejeição. A gente tem os números de rejeição aqui, produção, porque eu sei que está com 47%, se eu não me engano, para o presidente Lula da rejeição, porque esse número é o mais importante no momento. Sim. Porque a gente tem basicamente pau a pau aqui Lula e Flávio Bolsonaro, mas a rejeição ela conta muito. Os dois têm rejeição alta, mas se eu não me engano o Lula ainda tem um pouquinho mais alta rejeição do que o Flávio Bolsonaro. E o que a Andresa trouxe hoje é o que mais importa. Esses 12%, ó, tô com a memória boa. Ó. Governo Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 47%. Então, na verdade, é aprovado por 47% e desaprovado a rejeição de 49%. Ainda é um pouquinho maior. Em dezembro, os números indicavam aprovação de 48% e desaprovação de 49%, então se manteve. Manteve ali, E esse número era para estar pior, mas o Sidônio entrou ali para socorrer, né, o presidente Lula, e aí conseguiu pelo menos estabilizar, né, esses dados aí. Mas você tem razão, a questão da rejeição a gente vai olhar para esses dados, porque é isso que vai definir as eleições deste ano, né, o Flávio tem uma rejeição alta, acho que nem tanto por conta do que ele fez no verão passado, que teve aquelas coisas da rachadinha e tal, porque o brasileiro tem memória curta, esse assunto ficou lá atrás. Acho que ele pega um pouco da rejeição do pai. Né, do Jair Bolsonaro, mas a minha avaliação, a minha leitura política é que o Flávio vai se beneficiar muito dessa fragilidade que o Bolsonaro está mostrando na prisão e que estão colocando o Alexandre de Moraes como insensível para a questão da saúde do Bolsonaro. Então, quanto mais o Moraes deixa o Jair Bolsonaro preso em regime fechado e mais a família demonstra que o Jair Bolsonaro está em condições de saúde que justificariam uma prisão domiciliar, os riscos que ele correria ali, segundo a família, isso faz com que muita gente acabe, então é assim, então a gente vai para o Flávio para dar uma resposta a essas medidas que estão sendo tomadas. Da parte da esquerda, o que eles fazem é lembrar todas as falas que o Bolsonaro deu quando, na época da Covid, ele ali zombou das pessoas que estavam doentes, diziam que elas tinham que agir como homens, que não podia ser mimimi, que ele tinha histórico de atleta. Agora está se usando, claro, tudo isso que o Bolsonaro mereceu, porque, né, zombou das pessoas que estavam ali perdendo os seus familiares. Mas essa atitude do Alexandre de Moraes certamente está ajudando aí o Flávio a captar votos de quem não concorda que o país descambe para isso. E tem também a fragilidade que o Supremo está na medida em que se descobriu esse contrato milionário do Alexandre de Moraes, que agora tem que andar com a cabeça mais para baixo, né? Não dá mais para andar com aquela altivez toda que ele andava e o Supremo acaba sendo muito questionado, né, Neila, por isso. Aqui a avaliação do governo federal, a avaliação do governo Lula, a pesquisa mostra que entre estes eleitores desta pesquisa,
39% desses eleitores consideram o governo Lula negativo, 32% consideram positivo, 27% consideram regular e 2% não souberam responder. Tá, aqui embaixo a pesquisa também faz um levantamento da avaliação do governo seccionado em 5 grupos: lulistas, esquerda não lulista, independente, bolsonarista e direita não bolsonarista. Aqui eu acho que não vale a pena a gente debater, mas o ponto forte e interessante foi que nossa discussão casou. A gente falou sobre a desaprovação e aprovação do presidente Lula e os 12% que a Andresa trouxe da pesquisa, que é o que realmente vai contar nas eleições presidenciais de 2026. Sabe o que me lembrou? Que nas eleições passadas, a gente ficava muito contando com um candidato de centro. É verdade. E no ano passado, nós duas aqui no Contexto falávamos muito sobre a possibilidade do Ciro Gomes. Essa possibilidade não existe mais. Não estamos falando sobre um candidato de centro, um meio termo, não existe esse meio termo por enquanto, a gente não está falando e acho que nem vamos falar sobre essa pessoa. Tem esse dado, mostrou aqui, se a produção puder colocar, o do Ratinho, que me chamou a atenção. Sim. Está muito, assim, o Ratinho não se viabilizou candidato à presidência da República. Você pode pensar, mas ele também nem se colocou muito nesse lugar, poderia ser explorado mais. Talvez se o Bolsonaro tivesse dado o aval para o Ratinho ser candidato, claro, ele estaria em melhores condições. Mas o Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro não deu aval e as pesquisas mostram que ele ainda é um nome competitivo, né? Então, realmente, a eleição vai ficar num candidato da direita, num candidato da esquerda. A gente vai repetir, né, o que a gente viu nas últimas eleições, que é um Bolsonaro contra o Lula na eleição, e a gente não vai ter esse caminho do centro. O União Brasil e o PP, que fizeram uma federação, que está esquisito esse casamento, porque está lá no TSE, até agora o TSE não formalizou esse contrato. Eu sempre pergunto, eles me falam, calma. Aliás, é uma palavra que mulher odeia ouvir, calma, não usem isso. Não usem. E eu falo, não me responde, já bota assim, me responde calma, cadê esse casamento? Mas eles vão liberar o partido. O PP e o União Brasil, diante desse cenário, decidiram, né, isso foi uma informação também que eu contei lá na minha coluna, que não vão apoiar nenhum nem outro. Eles vão liberar para que os seus candidatos possam escolher entre o Lula e o Bolsonaro. Possivelmente vai rachar os dois partidos. Quem é do Nordeste vai apoiar mais o Lula, quem é do Sul vai apoiar mais o Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro. Então, o que é ruim para o Flávio Bolsonaro nisso? Ele perde tempo de TV, né, e ele perde dinheiro do fundo partidário e fundo eleitoral, porque esses partidos têm R$1 bilhão de recursos para investir em campanha e tem um tempo de televisão enorme. Que o Lula não vai ter, porque o Lula vai fechado só com a esquerda para a reeleição. Tem um ponto aí que até que se considera assim, nem é bom você ter tanto tempo, viu, Neila? A gente que faz TV aqui sabe, né? Mas você ter mais de 10 minutos todo dia para um programa eleitoral é muita coisa, é muito tempo para você haja projeto para você mostrar, né? E quanto que a TV também influencia nesse debate, já não é tanto quanto as redes sociais, e redes sociais é algo que a direita domina muito bem. A esquerda está aprendendo esse caminho, né? Mas de vez em quando faz aí umas trapalhadas, como colocar uma foto do Lula editada, não pode pôr, se critica tanto isso no lado da direita. Os dois lados têm gabinete do ódio, os dois lados têm as mesmas práticas, de usar os seus influenciadores para atacar quem eles não querem, inclusive nós aqui da imprensa. Eu queria fazer uma provocação aí para quem está assistindo o programa, Neila, para colocar aí para a gente nos comentários se você está ou não dentro desses 12%, ou se já definiu o seu candidato aí à presidência da República. Depois a gente uma boa. Dá uma avaliada aí, como é que ficou, quem está assistindo. Responde aí pra gente, você já escolheu o seu candidato? É de direita, é de esquerda? Ou você tá aí nesse... Vota nos 12% ou no Lula? Tá nos 12% ou vota no Lula ou no Flávio Bolsonaro? É uma ótima pergunta. Muito bem, Andresa. Sabe quem acabou apagadinho nessa questão aí de PP e União e de eleições? O Ciro Nogueira. Verdade. Ciro Nogueira ficou apagadinho ali no início dessa discussão toda, até quando houve a divulgação do nome do Flávio Bolsonaro, ele aumentou o tom, falou que não iria apoiar, que o nome dele era Tarcísio de Freitas e pronto, acabou que Tarcísio era o candidato para ganhar a eleição e agora ele se apagou. Exatamente, está ali fazendo reuniões com o Flávio e tal.
o Ciro Nogueira está com dificuldades de se reeleger ao Senado. Lá no Piauí é um estado majoritariamente que vota no PT, o Lula é muito forte. O Lula não precisa nem ir lá para fazer campanha, que ele já vence a eleição. E o Ciro Nogueira vai se candidatar à reeleição para o Senado pelo Piauí. Então, para ele foi o melhor dos mundos, na verdade, conseguir essa desculpa para liberar o partido, o PP, a apoiar quem quiser, porque seria muito ruim para a reeleição dele. Ele corre riscos reais ali de perder a eleição, e o Ciro Nogueira já é senador já há muito tempo, foi deputado federal, está na política já há bastante tempo. Então esse recolhimento dele é bastante providencial para essas circunstâncias eleitorais que a gente está vendo, assim como o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, que também está quietinho, a gente já não o vê mais. Ele estava fazendo muitas críticas ao governo Lula e parou depois que começou a ser olhado mais de perto ali pela Polícia Federal. O Rueda vai ser candidato a deputado federal lá pelo Rio de Janeiro, que é claro que eu esqueci o nome da cidade que ele vai. Claro, deputado federal, todos os municípios votam, mas ele vai tentar concentrar os votos dele ali, acho que é Belford Roxo. Até porque o Rueda não é político, viu, não é pessoal? político. Ele é apenas não, mas ele é um advogado. Apesar de estar no meio político e ser presidente de um partido, ele não é nenhum político, ele não foi eleito para nenhum cargo político. Não tem prerrogativa de foro, né? Aquela PEC da blindagem, se falava muito que era para ajudar o Rueda a ter prerrogativa de foro e ser julgado só pelo Supremo Tribunal Federal, porque naquele momento interessava ele. Então ele vai buscar um mandato de deputado federal, dizem que ele já está eleito, porque em Belford Roxo os votos ali são bastante controlados, e deve vir provavelmente para deputado federal. Então também saiu dos holofotes, parou de criticar o governo para conseguir essa eleição para deputado federal. Então todos os movimentos que a gente vai assistir neste ano, eles buscam, né, da parte dos políticos, tentar renovar os seus mandatos. A gente provavelmente vai ter uma eleição, principalmente para o Congresso, Neila, é uma aposta que eu faço, de pouca renovação. Né? A gente vai ter uma eleição para o Senado bastante disputada, né? A gente já vem falando isso aqui há um tempo, né? Que a direita vai tentar eleger a maior quantidade de senadores possíveis. A Michelle Bolsonaro vai vir para o Senado, muito possivelmente já está eleita, né? Ela é um nome bastante forte. Aqui a gente está na região centro-oeste, que é uma região bastante dominada pela direita, e o Bolsonaro está doente, mas está pensando toda essa estratégia eleitoral. Isso ele já mostrou que faz como ninguém, né? Ele chegou à presidência da República, mesmo sendo um deputado de baixo clero, então ele vai controlar esses candidatos direitinho, principalmente para o Senado. Carlos Bolsonaro Filho também. Não vai faltar Bolsonaro, né? Para tudo quanto é lado também vai vir para o Senado, provavelmente também está eleito porque escolheu também um estado que é bastante vinculado ali à direita. Então vai ser uma eleição. Essa semana, para concluir isso rapidinho, a Michelle Bolsonaro fez ali adulou ali o Tarcísio de Freitas, né? A mulher do Tarcísio também colocou posts nas redes sociais dizendo que o país precisa de um CEO e que o marido dela era isso. Eu estou tentando entender ainda esse movimento, viu, Neila? Estamos. Porque está meio assim duvidoso. Talvez seja para tirar o Flávio um pouco do foco, para colocar uma pessoa num banco de reservas. Não consigo fazer uma análise aqui que não seja apenas um chutômetro, e a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para tentar ajudar todo mundo a entender. Então, quando eu tiver alguma informação mais concreta sobre isso, eu vou colocar na coluna ou conto aqui no contexto, quando a Neila me convidar para voltar aqui. Muito bem, muita informação. Olha, todas essas informações, inclusive essas informações exclusivas sobre a pesquisa que a Andresa trouxe aqui no contexto, estarão lá na coluna dela, no portal metrópolis.com, lá na aba dos colunistas, lá no centrinho do portal, tem todos os colunistas. A Andresa está sempre lá, sempre com furo de reportagem para vocês. Andresa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Neila. Tchau, tchau para todo mundo. Depois eu vou ver os comentários lá, quem está nos 12%. Os 12%.